Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso novo programa Desperte Seu 2024 com PIQ, que é com perguntas e respostas aí nas 18 horas, nosso novo programa agora semanal, junto aí com Poção Mágica de Gabi, que acontece aí já nas segundas-feiras. Olha só, nesse programa de hoje, qual é o grande objetivo dele? É eu te trazer, através de perguntas e respostas, que muitas vezes vocês me mandam em inbox, que vocês me mandam ali nos stories, sobre algum tema semanal. E hoje a gente vai mesclar ali o destravar do teu dinheiro com a numerologia, o papel dos números aí, principalmente na tua missão, que eu abri caixinha de perguntas, alguns de vocês me enviaram aí algumas perguntas sobre isso, então a gente vai desenvolver essas, baseado nessas perguntas e respostas, tá? Então sejam bem-vindos aí quem vai chegando, tá? O meu nome é Gabriele, eu sou mentora de estruturação emocional, tá? E eu te ajudo aqui a destravar o seu dinheiro para que você possa realizar todos os teus desejos. Então, tudo que é baseado e pautado em estruturação emocional e alquimia para que você consiga realizar esses desejos, e o dinheiro, ele é um meio que vai te levar para qualquer desejo. Claro que tem desejos e coisas que o dinheiro, ele não vai ser, não vai comprar exatamente aquilo ali, mas ele vai ser um meio para que você possa, sim, comprar, pagar coisas que vão te melhorar, por exemplo, emocionalmente, para que você conquiste, de repente, algum dos desejos, que não é algo que você chega lá numa loja e compra, correto? Então, nesse episódio de hoje, a gente vai falar isso, sobre esse tema, não só no destravar dinheiro, mas na parte dos números, tá? Podemos considerar também, né, vocês mandando aqui alguma pergunta ao vivo, que esteja encaixada aí nesse assunto, né, da relação do dinheiro, e hoje, mais especificamente, também trazendo esse tema dos números que eu coloquei lá na caixinha, tá? Então, um brinde a vocês. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui, que colocaram na caixinha, tá? Na caixinha de ontem, sobre destravar o dinheiro. E a pessoa falou assim, ó, meu dinheiro parece que tá sempre travado. Quando entra o dinheiro, né? No caso, eu entendo que a pessoa quer dizer que o dinheiro, ele entra, mas logo aparece alguma coisa para pagar, para gastar, né? E então, o que fazer? Essa pessoa coloca. Então, assim, gente, essa questão, claro que não é a primeira vez que aparece aqui, e eu sempre lembro de uma expressão que uma aluna do curso do Cura 12D trouxe uma vez, que ficou muito marcada para mim, que ela usou a expressão, a seguinte expressão: o dinheiro entra numa mão e sai na outra, né? E é muito parecido com o que essa outra pessoa trouxe aqui nas perguntas nessa pergunta dela. Então, quando acontece, né, de forma recorrente, de você ter lá o teu trabalho ou ter os teus clientes e o dinheiro entrar para você, mas sempre vier um imprevisto, né? Então, imprevistos, como, por exemplo, às vezes quebra alguma coisa em casa, alguma coisa que não é algo que você vai lá encostar e deixar de lado, não, é alguma coisa da casa, do funcionamento da casa, e que realmente você vai ter que correr atrás e resolver aquilo ali. Então, é como se realmente você recebe o dinheiro e logo tem que gastar em alguma coisa, né? Então, esse dinheiro, ele vai embora logo, né? Então, como, por exemplo, até dessa aluna, na ocasião, tinha acontecido uma questão com dentes, né? Então, recebeu lá o dinheiro e daqui a pouco tinha que gastar com questões de dente, né? Então, eu lembro também de uma cliente de atendimento particular, que ela faturava bem, mas, enfim, aconteciam situações com carro, então, que tinha despesa, e aí não era qualquer carro, porque carro importado acaba tendo mais despesa. Então, assim, independente de que nível você está, qual é o nível do teu imprevisto financeiro, quando isso acontece, demonstra sim que tem ali algum indício de algo a ser resolvido em alguns aspectos, tá? Em algum dos níveis da tua pessoa. Não é no sentido de personalidade, gente, e não é num sentido sutil.
nós carregamos dentro não só dentro da gente, mas atrás da gente, como a gente diz na constelação, então os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tá? Carregamos todos dentro da gente e atrás da gente. Então, muitas vezes, essa questão financeira, ela também remete ao que os nossos, né, as pessoas que nos deram origem, que nos deram esse corpo, fizeram lá atrás. Então, às vezes, acontecem coisas, e coisas do teu dinheiro podem estar acontecendo hoje, como, por exemplo, essa pessoa trouxe aqui na pergunta, né, meu dinheiro parece que está travado, que entra e logo sai, logo aparece alguma coisa para pagar, para gastar. Pode ser alguma coisa também que ela vem carregando de algum emaranhado financeiro que esses ancestrais dela participaram lá atrás e que isso está se refletindo ainda hoje na vida dela, tá? Também tem outras questões por trás que podem estar envolvidas, como crenças que nos limitam. Então, quando a gente não se sente merecedora do dinheiro, por exemplo, acontece esse tipo de coisa também. Porque pensa o seguinte, se você não se sente merecedora, e isso, gente, é uma questão de como você... É a lente que você olha a vida, é a lente que você olha o mundo. Ah, significa que é assim... que se você recebe um dinheiro, você não pode ficar com o dinheiro? E aí as pessoas ricas, por que elas recebem o dinheiro, elas ficam com o dinheiro, elas reinvestem no dinheiro e elas multiplicam o dinheiro? Porque a lente que elas olham isso é um olhar, é uma visão de que é fácil fazer o dinheiro, porque elas não estão com crenças que estão limitando elas, entende? Então, quando acontece, por exemplo... isso que é Fernanda, o nome da moça que colocou aqui, não sei dizer sobrenome sem maiores identificações, mas quando acontece isso, é a visão, né, que se tem. Então, se a visão de uma pessoa, não só ela, mas várias outras pessoas, é de que você vai receber um dinheiro, mas você não se sente merecedora, você não se permite, porque internamente você de repente carrega culpas. Você, quando era criança, não vai ter consciência disso, não tem lembrança disso. Isso hoje parece que não tem importância nenhuma, mas vamos trazer para o palpável dos dias de hoje. Hoje você é uma adulta que você tem, de repente, dificuldade com dinheiro. Grande dificuldade ou menor dificuldade, mas ainda quer resolver o dinheiro na sua vida. Significa que algo está acontecendo ali no teu inconsciente carregando uma imagem. Então, se você viu lá atrás os teus pais brigarem por dinheiro que não é certo ter o dinheiro, se você sente isso, você não vai se permitir ficar com dinheiro. Então, quando você recebe seu salário, quando você recebe ali uma quantia em dinheiro, você logo faz algo inconscientemente, provoca situações e se conecta em situações, atrai para você situações que vão fazer você gastar aquele dinheiro, porque você, na sua visão, você não se permite. E isso é interessante porque tem relação também com o quanto você se ama, o quanto de amor próprio você tem ali, para que você se permita ficar com aquele dinheiro na sua vida, tá? Então, essa pergunta, vejam que a gente acaba até podendo discorrer bastante dela, tem várias vertentes e questões aqui, né? Mas eu trouxe basicamente 2 pontos importantes só para a gente fechar e recapitular essa resposta que eu dei para essas situações do dinheiro que que entra, mas sai logo. Questões que podem ser ancestrais e crenças que te limitam, que é a tua visão que você incorporou de algo que você aprendeu lá atrás. Significa que o mundo é assim? Não, o mundo não é assim. É o óculos, é a lente que você vê o mundo por questões que você aprendeu assim. Agora você vai ter que desaprender assim para você reprogramar essas emoções para que você se sinta, se permita, se aceite, se sinta merecedora do dinheiro, do que for, tá? Enquanto você não limpar essas coisas lá atrás, não trocar essa lente, você não consegue ir para a próxima situação, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Hoje esse nosso encontro perguntas e respostas. Sejam bem-vindos todos que foram chegando. Gente, se
ficar mudo de repente, pode ser que meu microfone descarregue, mas ele tá bem carregadinho, acho que não vai acontecer isso na nossa live de hoje, tá? Aí a próxima pergunta que veio para mim lá na caixinha, tá? E aí já quem tá participando agora, gente, já fiquem de olho. Essa é a nossa live, ela vai ficar semanal de perguntas e respostas, então você pode me deixar suas perguntas ou mandar no direct ou me mandar lá na caixinha durante a semana e aí a gente reúne para fazer aqui na live, tá? Olha só, a outra pessoa escreveu assim para mim: faturo alto, mas não tenho capital de giro, acabo precisando, né, pegar empréstimos e ainda fico aguardando o processo na justiça que nunca sai, tá? Então, essa pessoa mandou isso. Sem comparação da pergunta 1 e 2, né? Mas aqui, pelo que eu entendo, porque eu não cheguei a conversar com essa pessoa, mas ela está dizendo que ela já tem um bom faturamento, mas acaba não tendo capital de giro. Bom, quem tem empresa aqui, grande movimentação financeira, sabe que uma empresa ela vai precisar ter um capital de giro e se você não tiver esse capital para você manter a empresa viva, funcionante, sim, de repente você vai ter que entrar em empréstimo, tá? Então, é para pensar, tá? Isso até me remete uma cliente que eu fiz, que passou na estruturação emocional comigo alguns anos atrás, e era bem parecida até com uma situação assim. No caso, ela tinha grande entrada, ela faturava muito alto, mas ela precisava recolocar esse dinheiro na empresa para giro, tá? E aí, até misturado com a primeira pergunta da Fernanda que mandou, vinha a questão de que ela acabava tendo alguns imprevistos em níveis maiores, né? Então, às vezes, coisas que quebravam, vamos dizer assim, eram coisas de maior despesa, tá? Então, nesse caso aqui, também envolve a questão de crença, o quanto você se sente merecedora, porque assim, todas as questões de dinheiro, gente, não só de dinheiro, mas de relacionamento, da tua saúde, vai estar sempre relacionado com aquilo que você acredita de você mesma, sabe? Sobre você mesma. Então, aqui, me veio aqui um exemplo, e eu vou usar como exemplo, que é assim, sabe, vocês conhecem, alguém aqui já conheceu ou conhece alguém que conversa com você e de repente ela vira e fala pra você assim, ai, porque eu tô ficando velha, né? Ou ai, tô ficando velho. Alguém aqui conhece uma pessoa assim? Esses dias eu tava vendo até uma aula e a pessoa falou isso, e a pessoa é mais nova que eu. E eu fiquei assim, gente, como que pode as pessoas, né, são novas e ficam falando, proferindo para o universo outra coisa, contrária do que é, tá? Então, isso é um exemplo, mas com relação a dinheiro, que é o nosso tema, sempre vai ser o nosso tema geral aqui, da estruturação emocional, do que eu trago aqui para vocês no Instagram, de destravar isso, pense o seguinte, se você acredita que você é pobre, se você acredita, vamos botar assim bem generalizando mesmo, se você acredita que você é pobre, se você acredita que você não pode fazer dinheiro, se você acredita que é difícil fazer dinheiro, se você acredita nessas coisas, você realmente não vai fazer esse dinheiro, sabe? Você não vai conseguir, porque você, dentro de você, você não acredita em você. Então, também envolve essa questão, vamos dizer assim, daquilo que você acredita, é uma crença. Aquilo que a gente acredita é uma crença pessoal. E essas crenças pessoais, elas determinam a tua vida. Por isso que a gente precisa mudar essa visão com relação ao que a gente acredita da gente mesmo, para qualquer área da nossa vida. Para o relacionamento que você tem. Quer ver uma crença forte que às vezes as pessoas têm, que tem relação com a questão do dinheiro, mas envolve outra área da vida. Tem pessoas que falam a seguinte frase, que não é possível ter sucesso no profissional e ter um casamento feliz, por exemplo. Não é possível fazer as duas coisas. Ou a pessoa casa e tem um amor e um relacionamento, ou ela trabalha e ganha dinheiro. Opa, como assim? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Uau! Isso é uma crença. Para quem acredita que não dá para fazer as duas coisas, né, juntas. Então, nessa questão aqui da pessoa faturar alto, mas acabar não tendo capital de giro e precisar pegar empréstimo, então, por mais que, de certa forma, essa pessoa já lide com números maiores,
né? Você vai ter que buscar trabalhar questões interiores aí, para resolver isso, tá? E ela fala também que aguarda processos na justiça e tudo mais, tá? Então, assim, na medida que você trabalha a tua frequência energética mesmo, né? Se trabalhando, não só as crença é uma coisa, a frequência energética são as tuas emoções e sentimentos mesmo. Então, se a pessoa, por exemplo, nessa situação, vive com medo de não conseguir pagar as contas da empresa, e aí com medo de ter que ir pegar o empréstimo, ir lá pegar o empréstimo, medo de não pegar o empréstimo, você está nutrindo medo. E você precisa, quando eu falo daí de frequência energética, é nesse sentido, é de sair de determinados sentimentos baixos, como medo, como culpa, de repente, nossa, se culpa porque daí tá pegando esse dinheiro emprestado, às vezes é um emprestado que não é de banco, às vezes a pessoa pega emprestado com alguém da família, ou com algum amigo. Então, e já vi esses casos também aqui no consultório, então a pessoa pega de repente dinheiro alto emprestado com um amigo, não consegue pagar no prazo, e aí a coisa fica complicada. Então, assim, precisa aumentar a frequência energética dessa pessoa, tá? Isso também envolve o amor próprio. Por isso, gente, que uma coisa que as pessoas não percebem é que por trás do teu fazer dinheiro, por trás de você ter um emprego de sucesso, fazer uma carreira de sucesso, se o que você deseja é uma carreira numa empresa, ótimo. Você fazer sucesso profissional na tua, de forma líder, né, no teu empreendimento, na tua empresa, depende do teu amor próprio, depende de... Porque automerecimento, se sentir merecedora ou merecedor de dinheiro, significa você prosperar, você fazer aí o teu dinheiro, tá? E então, o que muito fortemente do que eu tenho de mensagem quando eu falo em estruturação emocional, em você ter uma estrutura emocional para destravar o teu dinheiro, para você ter o dinheiro para realizar todos os desejos que você quer, as pessoas precisam entender que elas vão precisar se trabalhar emocionalmente, mentalmente, reprogramando a mente dessa questão das crenças, vai ter que tirar isso. Só que não é só a crença, é a crença, mas aí você carrega um DNA. Um DNA, porque lembra, você veio, eu vim, e todos nós humanos viemos, os animais também, mas não vou entrar no mérito, mas viemos do quê? De um óvulo e de um espermatozoide. Então, você tem 50% do teu pai e você tem 50% da mamãe. Você tem 50% de cada, tá? E aí, a gente carrega junto nesse DNA coisas e sentimentos que eles também tinham com relação ao dinheiro. Então, entendam que para você destravar o dinheiro, você vai ter que trabalhar esse DNA e você vai ter que se desprender dele. Então, essa moça que me mandou essa questão de que acaba pegando empréstimo, por exemplo, essa questão de acabar pegando empréstimo, vamos pensar juntos. Como que era a história dos pais dela? Será que os pais dela lidavam com o dinheiro, sempre pegando empréstimos, né, e fazendo ali uma bola de neve? Será que acontecia isso? Pode ser que sim. E aí, que inconscientemente, o que as pessoas muitas vezes não vão falar por aí, é que a gente, para honrar os nossos pais, a gente faz o quê? Repete o comportamento do papai e da mamãe. Então, quando a gente repete o comportamento, inconscientemente, a pessoa tá lá pegando empréstimo, porque assim ela está inconscientemente dentro do coração dela, não é uma coisa que a pessoa sabe, gente. Você está de repente escutando isso agora e você vai dizer assim, nossa, isso não é comigo, porque você não se identifica. E sabe por que você não se identifica? Porque você está aqui no consciente. Se a gente agora fizesse ali uma técnica para você se conectar com o teu inconsciente, na hora ele se identificaria. Só que o inconsciente, ele não quer ser acessado, não quer, ele quer ficar lá, bem tranquilinho, paradinho, sem que ninguém mexa nele, porque é mais conveniente para o inconsciente ficar mantendo a tua vida lá na complicação, nas dívidas, nos empréstimos, em toda essa situação. Tá? Então, essa pessoa, de repente, pega empréstimo e aí quando a gente vai conversar,
né? E isso a gente acaba tendo mais oportunidade nas mentorias, dentro do treinamento, ou no atendimento particular, claro. E aí, quando a gente vai conversar, a gente detecta o quê? Que isso acontecia com o pai dessa pessoa, ou com a mãe dessa pessoa. Então, na realidade, ela está repetindo um comportamento. Então, entendam que enquanto a gente não mexer nessa estrutura familiar, desfazendo esses emaranhados, a pessoa vai continuar faturando alto, como é esse caso dessa pergunta, mas, no final das contas, acaba precisando ainda pegar empréstimo, e ela falou, no caso aqui, de processo na justiça. Também pode ser uma família que vem enrolada com processos na justiça por um tempão. Por isso que a gente precisa passar por processos em que a gente constela, e aí a gente corta isso, a gente corta essa repetição que vem lá de centenas de anos, de geração a geração, pessoas repetindo comportamentos. É isso, gente, é repetição de comportamento em honra a alguém que te deu a vida. E a gente tem que honrar, mas a gente pode honrar de outra forma e se libertar e se liberar para ir para as próximas questões, tá? Vou tomar um gole de água. Esqueci de pegar água antes de entrar aqui na nossa live. E aí, porque eu estava aqui organizando algumas gravações antes de entrar, e vou gravar umas coisinhas depois que acabar, e acabei esquecendo aqui. Tá. Vamos para a próxima pergunta, tá? E percebam que essas perguntas vieram da caixinha do Destravar o Dinheiro, tá, gente? Se for ficar muito longa hoje, semana que vem a gente vai ter mais, tá? E agora a gente vai ter semanalmente essas duas lives. O Poção Mágica de Gabi, tá? E vamos ter esse novo programa de perguntas e respostas. Então, caso eu não responda tudo hoje, para também não ficar uma live enorme aqui, não se preocupem que semana que vem a gente tem mais, e daí a gente acrescenta mais perguntas, tá? Então, bora lá. A próxima veio já relacionada na caixinha de números, então vamos entrar um pouco aqui nos números. Nossa, deu um barulhão aqui, eu não sei se pegou aqui para vocês. Esse microfone, às vezes, ele abafa o barulho, mas nem tanto. Deixa eu botar ele mais aqui, ó, para ele não ficar batendo aqui, né, que eu acho que dá barulho para vocês. Então, bem-vindo aí quem vai chegando. Ó, a próxima pergunta fala sobre como sei minha missão pelos números, tá? Que aí, como eu disse, já veio da caixinha de perguntas de números, tá? Então, vamos lá. Existem algumas ferramentas, tá, que nos trazem a nossa missão. Então, nesses últimos dias eu andei gravando alguma coisa de vídeo falando sobre missão. Eu costumo usar uma expressão muito minha, que é missão aqui na Terra, tá? Então, por aí, por exemplo, vocês podem escutar falar em missão de vida, missão de carreira, missão espiritual, que mais? Propósito, né? A gente escuta muitas pessoas falarem em propósito. Na visão da alquimia, nós olhamos a missão e o propósito como coisas diferentes, tá? Brevemente, só para você entender, e aí eu te explico dos números, né? Para a pessoa que perguntou essa pergunta. Então, na alquimia, a gente considera a missão algo mais amplo, maior. E até é interessante que eu estou fazendo essa expressão aqui, porque realmente a nossa missão, ela nasce, ela fica aqui no topo da nossa cabeça. Então é assim, gente, pela astrologia, eu vou responder pelos números, tá? Mas pela astrologia, para vocês entenderem, porque tá tudo conectado, gente. Nós somos uma pessoa, cada um de nós é um indivíduo, um espírito que carrega essa missão. Então, se tu olhar pela ferramenta dos números ou pela ferramenta dos astros, tu é a mesma pessoa, tua missão é uma só. Só que elas se complementam. É muito interessante. E em observação, pois que eu criei essa junção. Mas a questão é que a missão e o topo da cabeça, quando a gente olha, né, quem aqui já viu a mandala astrológica, né? Então ela é uma roda que tem 12 áreas da nossa vida. E aqui no alto da mandala, que normalmente tem uma setinha ali em cima, é onde fica a nossa casa 10. A casa 10 do mapa astrológico é aquela que fala sobre missão, tá? O que é isso, gente? É aquilo que você nasceu para fazer aqui na Terra. Então, é como se, assim, o nosso espírito, ele, antes de encarnar, antes de chegar aqui e entrar num corpo, ele fez um acordo, um contrato, um aperto de mãos, né? Lá na espiritualidade, combinando o seguinte: Gabriele, ô querida, tu desce lá,
E a tua missão vai ser essa, vai ser ajudar as pessoas na parte emocional delas, curando essa questão aí do dinheiro, ajudando elas a se transformarem para que elas realizem seus desejos e possam viver os desejos da terra, né? Com 5 sentidos, né? Olfato, paladar, né? Olfato, imagina, sentir o cheiro dos melhores, aqui, ó, dos melhores aromas aqui de flores, ó, o olfato. Aqui, vou botar aqui um spray de inspiração aqui pra gente, ó. Cai tudo no meu óculos. Ai, que delícia. Eu me inspiro mais pra lá. Vai usar o paladar, que é outro dos sentidos, então vai degustar as melhores comidas, vai ouvir as melhores músicas, ou o cantar dos passarinhos, quer dizer, olfato, paladar, tato, vai, né, experimentar o toque das coisas, que lá, mais, gente, me ajuda aí, visão. Vai ver coisas belas, belezas da natureza que a gente tem aqui nesse planeta, enfim. E só que para isso você vai ter que ter o teu dinheiro curado, porque de repente você vai fazer uma viagem, onde você vai ver essas coisas lindas e maravilhosas, ou você vai pagar os melhores tratamentos de saúde, enfim. Então, ok, você faz lá um acordo, você tem uma missão para descer na terra, eu brinco, e ajudar os coleguinhas com essa questão. Outra pessoa vai ser advogada, outra pessoa vai vender, outra pessoa vai isso, vai aquilo. E mesmo dentro dessa questão da profissão, é mais como você vai fazer isso através de um propósito. Porque, por exemplo, no meu caso, pessoas ajudando no dinheiro, tem várias por aí. Só que a forma que eu, Gabriele, ajudo é no sentido emocional, é no sentido de uma cura de crenças que a gente já falou aqui, dessa parte energética, desses emaranhados, dessa questão toda, tá? Então, a missão, por isso que eu disse que a missão, segundo a alquimia, a gente vê ela um pouco acima, e abaixo seria o propósito. Como que eu vou fazer isso? Por mais que eu tenha me formado em nutrição, eu posso pegar um quê da nutrição, mas principalmente o que está no meu mapa, que eu vou fazer isso através das terapias, tá? Essa é a minha habilidade. Tá? Então, quando a gente olha pelo número, inclusive pelos números, a gente tem não só a leitura da missão, mas lá nos números a gente tem uma expressão que alguns autores de numerologia usam, que eu adoro, gente, eu gosto muito de falar esse nome, que é dom cósmico, tá? Eu adoro falar isso. O dom cósmico é aquela habilidade. Então, vamos brincar que agora a gente vai fazer um bolo. Inclusive, eu aqui ando fazendo bolo, não é todo dia, mas uns 2 ou 3 por semana, tá? Então, eu faço um bolo de banana com aveia. Quem é que gosta? Sem açúcar. Então, para fazer o bolo de banana com aveia, eu preciso de... já vou até dar a receita para vocês. Eu preciso de 4 bananas, eu preciso de 4 ovos e... boto canela, uva passa, aveia, tá? E aí bato lá e fica pronto o bolo, fermento, toda aquela coisa. Ele vai pro forno, maravilha. Beleza. Aí eu te falo. Vamos dizer que agora a gente quer fazer esse bolo de banana, mas tá faltando um dos ingredientes. Aí, se faltar um dos ingredientes... Aliás, como até já aconteceu comigo mais de uma vez, a Gabriele, feliz da vida, pronto. Vou fazer o bolo aqui. Pronto. Cadê o fermento? Tinha acabado o fermento. Vai dar para eu acabar o bolo sem colocar fermento? Gente, não vai dar. Não vai ficar bom esse bolo. Ele não vai crescer, vai solar, batumar, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Não vai dar. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa do bolo, né? Se você quer fazer algo, mas você não tem os ingredientes, que seriam, né, entre aspas, o dom para fazer aquilo ali, você não tem uma habilidade, fica mais difícil. Então, a gente não só nasce com uma missão para fazer, mas a gente também nasce com uma habilidade para fazer aquilo ali. Então, é aquela velha história. Se tu parar para perguntar para os teus melhores amigos, amigas, enfim, cara, amiga, tu acha que tu vê, assim, quando tu pensa em mim, assim, se tu tivesse com um problema e tu precisasse resolver um problema, o problema, tu me chamaria para ajudar a resolver qual problema? Pergunta aí para alguma pessoa que tu conhece, pergunta para um familiar também. Porque se a gente for pensar, é como se fosse assim, lá na família, nossa, se for para resolver a situação A, chama o Beltrano. Não, mas se for para resolver a B, a situação B, não, o fulaninho é melhor. Ele é melhor para lidar com essa situação. Não, porque se é aquela pessoa que precisa organizar lá o churrasco, organizar tudo, não, esse daqui é ótimo para fazer essa organização. Depois, na hora de organizar aquela limpeza e fazer a limpeza, não, esse aqui
perfeito para ajudar a limpar tudo, porque, nossa, a pessoa deixa que é tudo que é um brinco. Então, eu tô te dando uns exemplos, porque é isso, a gente então tem essa questão... achei que fosse desligar aqui, tem a questão da missão, e aí a gente tem essa questão da habilidade, tá? Então, como que você vai saber a tua missão através dos números? Quando a gente faz uma leitura numerológica, que é a pergunta, né? Depois de fazer toda essa contextualização, deixa eu tomar outro gole de água, então, como saber isso na prática? Quando a gente faz uma leitura numerológica, a gente olha o quê? A gente olha o nome completo da pessoa e a data de nascimento. Essas duas ferramentas, que é o nosso nome completo e a data de nascimento, elas vão nos dar diversos números que a gente calcula ali a partir deles, tá? E quando a gente calcula o nosso nome completo, que significa o quê? O cálculo das vogais e o cálculo das consoantes. Quando a gente calcula isso, esse conjunto inteiro do nome, a gente tem a nossa missão pela numerologia. Daí, isso sempre a gente faz um cálculo, gente, reduzindo os números. Eu tô falando de numerologia pitagórica, tá? Só para vocês, para dar uma identificação aqui, porque existe uma outra forma, que é a numerologia cabalística, mas essa eu não estudei a fundo, não é a numerologia que eu trabalho. Aqui na estruturação emocional eu trabalho com a numerologia pitagórica, então é desse jeitinho que eu tô explicando aqui para vocês. Então, na numerologia pitagórica, a gente sempre vai reduzir os números para um numeral, tá? Então, ou seja, sempre ele vai dar de 1 a 9, tá? O zero aqui não vai contar. De 1 a 9, e aí a gente vai ter o significado, porque desse 1 a 9, cada número ele tem um significado diferente, tá? Então, depois que você faz todo um cálculo ali do teu nome, a gente tem a missão, tá? Essa missão. Por exemplo, antes eu estava falando de dom cósmico. Dom cósmico já é outra coisa, tá? Já é outra parte desse cálculo. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas como que se encaixa, né? Eu já me fiz essa pergunta. Como que se encaixa essa história que tu tinha falado, que a nossa missão é uma só, então, se a gente olha pelos números ou se a gente olha pelos astros, a coisa se encaixa, né? Porque pensa o seguinte, dá para dizer que o universo é perfeito, que o Criador, né, que Deus, como você preferir chamar, né, ele é perfeito. Então, assim, vocês já ouviram falar também naquelas histórias que os pais estão para ter um filho, ou se casam e querem ter filho, e já começam a conversar de, porque se a gente tiver um filho, o nome vai ser tal. Já ouviram falar essas coisas? Pois é. Aí tem essas coisas que o casal já conversa de qual seria o nome do filho. Então isso é uma das situações. A segunda situação é que o casal pode conversar qual seria o nome do filho. Aí fica assim, não, se for menina é esse nome, se for menino é esse nome. Só que aí tem a outra situação que eles podem conversar, mas quando chega na hora H, que vai lá o pai registrar a criança, ele chega no cartório e ele registra do jeito que ele quer. Então, alguém já viu esse tipo de história aí? Levanta a mão, tá? Então, é assim, significa que aquela pessoa que no final foi registrada, porque o que vai contar na nossa numerologia para cálculo, meus amores, e para essa questão, é o que a gente vai ter registrado. Aí tem, lembrei de outra história aqui. Tem também aquela situação que a pessoa chega lá, o pai, normalmente que vai no cartório fazer o registro do nome da criança, e chega lá na hora e o cara do cartório erra na digitação. E sai uma letra a mais, uma letra a menos, e come uma palavra, não sei o quê. E aí, como é que fica isso? Então entendam que se tudo é costuradinho e tudo isso é relacionado, concordam comigo que por algum motivo maior, que às vezes a gente, como humano, a gente não quer aceitar, mas as coisas tinham que ter acontecido daquela forma, com aqueles passos. Então, esses pais escolhem um nome, porque essa criança vai carregar essa energia. Chega lá na hora, o pai registra do jeito que ele quer, porque essa criança vai carregar a energia que precisava com aquele nome. Porque se incluísse outro nome, se botasse um nome grande, um nome pequeno, vai ter diferença no cálculo, vai mudar a missão, só que a missão já está estabelecida. Porque daí vocês têm que lembrar outra coisa. O cálculo da numerologia, ela tem o nome e a data de nascimento. Eu já
ouvi sobre, não considero exatamente, mas não desconsidero, tá? Porque como eu faço uma leitura individualizada da consultoria de impulso, que é um atendimento que eu criei, eu faço uma leitura da numerologia e astrologia junto. Então eu olho a pessoa como um todo, porque na minha cabeça, para mim, Gabriele, algumas coisas não fazem sentido. Então, para mim nunca fez sentido. Eu vou lá, pago lá para fazer o mapa astrológico. Aí eu fiz isso, só que eu não tinha outra opção, porque eu não tinha ninguém que fizesse as duas coisas. Quando eu fiz, eu fui lá, fiz mapa astrológico. Ai, não gostei muito do fulano, fui lá, fiz com o ciclano. Tá. Aí eu fui lá, fiz o numerológico. Ou seja, eu paguei mais de um atendimento diferente. Aí, quando eu comecei a atender terapia, eu disse, não, mas eu não gosto disso. Aí um belo dia me veio o nome consultoria de impulso. Por quê? Porque eu entendo que se você sabe a tua missão, se você sabe o teu dom, como é teu modo de funcionamento operante, que está nos números, que está nos astros, você vai ter um impulso na tua vida. Porque também no momento que você descobre a tua missão e se alinha com a tua missão, você tem um impulso na tua vida para destravar dinheiro, para ter relacionamento, para ter saúde, para tudo. Então, aí eu criei esse atendimento que eu junto as duas coisas, mas em geral, não foi assim nem que eu fiz, porque não tinha como. Então, a questão é, quando você olha a numerologia, normalmente o horário do nascimento não é computado no cálculo, tá? Mas eu já vi autores falando nessa consideração. Então, tem situações que eu olho essa questão, principalmente quando os números me chamam a atenção. Para mim, gente, Gabriele, desde que eu estudei numerologia, principalmente, quando eu tô na minha vida pessoal, com meu marido, nas coisas, e eu olho os números, aquilo me chama atenção, e eu já começo a viajar aqui matutando e traduzindo aquilo, e tudo para mim tem significado, tudo. Então, eu não consigo separar assim. Então, pronto, se eu ver um número, pronto, esse número tem significado. E então, isso é bem forte. Bem forte, assim, para essa consideração. Então, quando a gente está falando de um nome, bem-vindo aí para quem foi chegando. Quando a gente está falando de um nome, a gente está falando de alguém, pai e mãe, normalmente, que estava ali pensando naquilo ali, a criança precisava daquela energia. Só que daí no cálculo a gente tem que considerar a data de nascimento. E a data de nascimento, algumas pessoas marcam uma cesárea. Só que outras pessoas vão nascer de parto natural. E aí é que entra o horário. E pela astrologia vai entrar a cidade e a localização na terra que tu nasceu. Se é no Brasil, na cidade tal. Se é lá na Austrália, enfim, o lugar da terra que nasceu. Isso tudo vai trazer aonde vai estar, por exemplo, lembra que eu falei a missão aqui em cima no mapa astrológico? E isso vai estar aqui no topo da cabeça. Então, a astrologia, aquela mandala, é como se fosse uma roleta. Aquilo ali tá como influência, em movimento, tá? Então, quando você nasce, qual é o signo? Qual é a constelação que estava ali na tua casa 10 no teu mapa? Ah, é a tal. Beleza. Aí, de repente, o escrivão lá do cartório erra a digitação do teu nome e você sai com o nome, uma letra a mais, uma letra a menos. Vai dar um cálculo tal. Só que pode ter certeza. E eu te digo porque eu já fiz muitas leituras e eu faço esse conjunto. Eu não leio uma coisa só. Se você vai passar comigo, você vai ver as duas coisas juntas. Porque eu vou te explicar a ligação das duas coisas. Aí, de repente, você vai ver lá pela astrologia a tua missão, o teu dom cósmico e tal. E a numerologia bate certinho. Aí você pega a história dos pais. Ah, se o nome der... Se ela fosse menino, ia ser tal nome. Não, mas não é menino, nasceu esse, é tal horário. Então, tudo se encaixa, tá? Então, a nossa missão, só para voltar, que eu já respondi a pergunta, tá? Mas eu estava explicando aqui algumas coisas a mais. A missão, ela vem pelo cálculo do teu nome completo. Ou seja, quando a gente soma vogais e consoantes. E quando a gente soma só vogais é uma outra coisa, no significado numerológico, só consoantes é outra coisa, data de nascimento é outra coisa.
nome completo, então é que é a missão pelos números, tá? E aí eu vou fechar com uma última pergunta para a gente não estender muito, que a gente já está aqui mais ou menos uns 40 minutos, tá? E vou fechar com a última pergunta que tinha lá na caixinha. E aí, na live da semana que vem, a gente... Vocês já... Gente, quem tá aqui já comigo, já vai procurando a me acompanhar durante a semana nos stories, porque eu vou já chamando vocês e eu vou reunir as perguntas e vou ficar guardando as perguntas para nossa live da semana que vem. Essa live vai ter toda semana, tá? E até que, sei lá, se vocês não me derem outra ideia melhor, vai ficando com esse nome, que eu puxei o Desperte Seu 2024, que era o nome de um programa que eu tinha que lançava sempre em dezembro. E aí, vamos ver, fica agora para o nosso programa semanal. Ai, meu Deus, esse microfone acho que tá dando um tilt aqui. O casaco desce ele, né? Pronto. Então, olha só, última pergunta. Aí uma pessoa mandou qual é a missão do número 9, tá? Então, assim, a gente tem do 1 ao 9, são missões diferentes, tá, gente? Mas eu vou responder a do 9. Se você quer saber algum outro número e tudo, você manda na caixinha que depois, semana que vem, a gente vai falar de outro. Podemos voltar nos assuntos dos números, tá? Então, olha só. Vamos primeiro entender o que é o número 9 e daí eu vou te dar alguns exemplos, tá? Pela numerologia, o número 9, ele é o último número, né? Do 1 ao 9, eu te falei que você precisa reduzir sempre em um numeral. Então, o número 9, ele é considerado aquele como se fosse assim. Quando a gente já chegou no 9, vocês concordam comigo que você já passou pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí foi pro 9. Então, é como se o 9 fosse um fechamento de todos esses números até o 9, do 1 ao 8, então é como se fosse assim, ó, vamos brincar assim, é como se o 9 fosse uma misturinha do significado do número 1, do número 2, do 3, do 4 até chegar no 8. Então é como se o 9 tivesse um pouquinho do significado de cada um dos números de 1 a 8. E aí o 9, ele acaba virando o que a gente pode chamar como o grande irmão mais velho da humanidade. Aquele que tem um pouco de experiência de tudo. Então, ele tem um pouco mais de sabedoria, porque ele tem essa experiência de todos esses números, tá? E aí, por isso, ele pode ser considerado um grande psicólogo, um grande conselheiro natural, tá? Porque é como se fosse assim, ó. Vamos dizer que pela experiência de ter passado por um pouquinho de cada um desses números de 1 a 8, é como se ele vivesse um pouquinho da dor de cada um e conseguisse lidar melhor com a dor por isso. Então, é isso. O 9 é como se fosse esse irmão mais velho da humanidade. Então, quem nasce com uma missão de número 9 é uma pessoa que tem essas características e ela vai ter na missão dela características, por exemplo, de lidar com a dor humana, de ser ou pelo menos, se ainda não atingiu isso na missão, o objetivo de quem nasce com uma missão número 9 é o objetivo de aprender a lidar com a dor humana, é o objetivo de conseguir ser um bom conselheiro para as pessoas, porque como um irmão mais velho da humanidade, não é o irmão mais velho da família dela, essa pessoa que tem uma missão número 9, como ela, a gente consideraria ela como essa pessoa que vai trazer um olhar de mais sabedoria para ajudar a humanidade, para ajudar o coleguinha, como eu brinco com essa expressão, para ajudar as pessoas, tá? Então, é uma pessoa que vai trazer isso muito forte. Então, se a gente fosse pensar em algumas profissões relacionadas a isso, seriam os próprios psicólogos, terapeutas, assistente social, um professor, um autor de livros, ele poderia estar relacionado a isso, tá? Podem ser coisas relacionadas à parte, também alguma coisa artística, mas que leve essa questão de lidar com essa questão como se diz, da dor do outro. Inclusive, áreas da saúde. Diferentes áreas da saúde também têm esse tipo de relação, tá? Coisas e profissões que se relacionem também com filantropia, com caridade, tá? Então, o número 9, ele carrega essa linha de raciocínio
com relação à sua missão aqui na Terra, sua missão aí de vida, tá? Então, essa foi também uma pergunta enviada na caixinha. E não foram muitas perguntas, né? Mas foi suficiente para falar 45 minutos, né, gente? Vocês viram? Pois é. Então, olha só, eu convido vocês, vamos fazer aqui um fechamento e vamos fazer uma programação, depois eu te lembro nos stories. Mas, semana que vem, presta atenção, semana que vem nós vamos ter o Poção Mágica de Gabi na terça-feira, excepcionalmente, na terça-feira, dia 20 de agosto, às 18 horas, Poção Mágica, tá? E dia 22, nós vamos ter esse programa aqui, o Desperte Seu 2024, Programas e Respostas, tá? Então, hoje é quarta, né? A gente, dependendo, faz na quarta. Aí, qualquer coisa, fica de olho nos stories, tá? Isso que eu te digo, porque aí você vai estar prestando atenção em tudo, sabendo de toda a nossa programação. Mas uma certeza que a gente tem, semana que vem tem Poção Mágica de Gabi, semana que vem tem Desperte Seu 2024, com perguntas e respostas, e aí a gente vai estar aqui juntos, tá bom? Então, ó, eu quero deixar, ó, meu muito obrigada para quem esteve aqui do início ao fim comigo, e quem também passou por aqui, quem está vendo no gravado, tá? Quero que comente aqui embaixo qual é o número que você ficou aí com curiosidade. Eu vou saber que você chegou até o final dessa live se você me responder qual o número que você quer saber aí de missão. Calcula teu nome inteiro, procura aí na internet tabela pitagórica e calcula o teu nome. Se você ainda não souber, manda aqui embaixo qual é o teu número que a gente vai responder na live da semana que vem, tá bom? Ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês, com muito amor e com muito dinheiro no bolso. Beijo, beijo.